Dando continuidade à nossa playlist sobre aplicações e limites da inteligência artificial, que é um tema bastante instigante nesses momentos onde se amplifica o raio de aplicação da inteligência artificial com novos sistemas e com uma capacidade muito maior de análise de dados e até de um processamento com sistemas de raciocínio, com uma lógica de raciocínio. Ficam essas questões, quais são esses limites, olhando pelo campo neurológico, pedagógico, educativo? Então vamos nos debruçar sobre essa questão de quais são as implicações éticas e também intelectuais para o conhecimento, para o desenvolvimento da pessoa, para o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Quais são esses limites? Eu me baseio em alguns trabalhos, como o do professor que se chama Timothy Byrnes, professor de ciências políticas na Universidade Baylor, no Texas. Ele, nos seus trabalhos, em resumo, argumenta que as atividades que cultivam a nossa mente e também enriquecem a nossa capacidade de desenvolver o aspecto espiritual não devem ser delegadas para as máquinas, portanto, as inteligências artificiais. Ele destaca que a escrita, por exemplo, a capacidade de escrever, de pensar, de refletir, de assimilar as coisas, devem ser desenvolvidas e aplicadas pelos educadores, pais, famílias, para que os jovens, então as crianças e os jovens, não simplesmente confiem na inteligência artificial, porque aquelas atividades que são plenamente humanas, que enriquecem os seres humanos, não podemos abandonar. Esse Timothy Byrnes, que é um grande neurologista e um pesquisador na área de ciências sociais, destaca que a escrita, por exemplo, é uma habilidade que se perde se não for cultivada. Também apresenta a opinião, e aí que eu destaco, de especialistas em neurociência e também em filosofia da educação, que argumentam que a inteligência artificial não pode definitivamente substituir a capacidade humana de conhecer intelectualmente, isto é, de criar daquilo que é propriamente humano. Destacam também que a inteligência artificial pode simular criatividade. No entanto, criatividade e inteligência, no entanto, não podem os sistemas de inteligência artificial verdadeiramente criar ou entender como se compreende com o aspecto humano dessas qualidades. O professor também, Javier Bernasser, que é doutor em neurociência, explica que a inteligência artificial pode ser usada para automatizar processos, mas não pode substituir, diz ele, a capacidade humana de abstração, de abstrair e de capacidade de universalizar aquele pensamento que discorre logicamente e chega a aplicações novas e chega mais longe, tirando consequências universais, coisa que não pode fazer ou não faz a inteligência artificial, ainda que aparentemente apareça que tenha essa qualidade. Também destaca que a inteligência artificial não pode determinar o que é importante ou o que não é em um texto. Apenas a inteligência artificial, ela simula a importância. Então não podemos concluir que é importante cultivar as habilidades genuinamente humanas, as intelectuais, o desenvolvimento das virtudes, a criatividade humana. Por isso não se pode delegar a decisão em aspectos essenciais às máquinas. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada para potenciar, e aí está
a prudência ou a capacidade de decidir quando é a atividade para delegar ou servirmos da inteligência artificial para nos ajudar a fazer coisas operativas, coisas que facilitem a tomada de decisão, mas não a tomada de decisão. Então, usar a inteligência artificial para melhorar as nossas vidas, sem perder nossas habilidades essenciais, as soft skills. Os pesquisadores que nós estamos recomendando, que nós citamos, destacam a importância de ensinar as habilidades intelectuais e criativas verdadeiramente humanas, como a redação, o resumo, a análise e a capacidade crítica para os nossos alunos, para os estudantes, para os universitários. É necessário que professores, tal como nós, ensinem essas habilidades e que os alunos a desenvolvam de fato e assimilem nesse processo de aquisição desses conhecimentos. Então, para que possam usar a inteligência de uma forma inteligente e eficaz e não dependam dela, mas para que ela, pensando que vai substituir aquilo que é propriamente humano. Em resumo, a inteligência artificial não deve substituir a capacidade humana de criar e de pensar, e que é, portanto, necessário cultivar as habilidades intelectuais e criativas humanas. A inteligência artificial pode ser usada para potenciar as capacidades humanas, mas não ser usada para substituí-las, substituir a criatividade e a inteligência humanas. Eu convido você a assistir a minha playlist aqui no canal do YouTube, que eu indico na tela final algumas questões, como o DeepSeek, essa nova inteligência artificial que foi desenvolvida pelos chineses. Então, convido você a assistir a playlist sobre inteligência artificial na tela final desse vídeo. Anote também, e aí para mim me interessa, sugestões de temas ou questões que gostaria que abordasse sobre inteligência artificial e as suas implicações na vida social, na vida humana, de tal maneira que a gente possa tirar o máximo partido desse instrumento tão válido e tão importante como a tecnologia pode ajudar o crescimento humano.